abençoar. Amém. Cadê a caixinha? Não está aberto, né? Aí, Alex. Aí. Oi, Alex, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Pode Aqui. vai levar para onde isso aí? Só um minuto, já chego aí. Esse? Não, não tem nada a ver. Oi, Nil. Nilton, boa Oi, tudo bom, noite. Sérgio? Tudo bom? Jura? Oi, Ana. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Alex? Tudo, graças Bom, a Deus. Graças a Deus, né? Isso. Oi, Só um Adelina. minutinho que eu tô Oi, tudo Olá. bom? aqui. Agora sim. Oi, Adelina. Oi. Pronto. Eu vou instalar, vou pegar um som aqui para instalar a caixinha, mas fiquem à vontade, já volto. Tá bom, querida? E aí, Sérgio, como é que tá a vida? Tudo bem, graças a Deus. Eu acho que a partir de amanhã já começa a vacina para mim. E para a Neia. Qual é a idade aí? 70? Acho que... Aqui tá mais, já tá atrasado, então. Aqui só de 74 para cima. É. Aí, papai de Aqui o 71 foi sexta-feira. Foi hoje? Ah, tá. É sábado e domingo também? É. Segunda deve começar para quem tem 70. Nesse sábado começou para quem tem 74 aqui. Ah? Para quem Aí tem tá com 74 74 anos, a partir dos 74 começou aqui em Santa Maria. Nesse sábado. Na nossa, sexta, vai começar a aquele segunda. que tomaram a segunda dose já. Então, daqui um mês toma a segunda dose. É mais ou menos aqui assim também. Daí ele estava até questionando se a gente toma a primeira dose de uma determinada marca de vacina, a segunda tem que ser igual, né? Sim, não pode, tem que ser a mesma. É a mesma, né? Eles Tem vão que ser te a dar a mesma. carteirinha, irmão. Eles dão uma carteirinha. Eles dão uma carteirinha, né? É. Já tomou, Vamos ver. Nilton? Estão ouvindo o sino aqui da igreja que fica aqui em frente? Estamos. Oh, sim. Vai começar a missa lá também. Eu imaginei que era lá. É. Imaginei. E aqui, como é que estão? Todos bem? Tranquilo? Bem, Eric. Graças a Deus, viu? Ô, beleza, Ana? Olá, Ricardo e Simone. Olá. Oi. Bem, beleza. Sejam bem-vindos, Ricardo e Simone. Obrigada. Temos aí o Valdivino. Tudo bem, Valdivino? Beleza. Sérgio, e a Jura? Daqui a pouco cheguei do lado. Vou até dizer, ó, está se arrumando, vou até dizer, ó, Não, pensei que ela estava pronta, sai se arrumando. tá dentro, tá bem, não tem problema não, viu? Não tem problema. Já deixei a cadeirinha dela arrumada aqui para ela. Só chega e senta. Muito bem. A Vandenberg está aqui com a gente. A Adelina, né? Ali, olá, Adelina. Oi, Alex, tudo bom? Graças a Oi, Deus. Eric, tudo bem? Tudo. Saudade de você. Saudade também. Né? Quando é que a gente vai poder trocar um abraço, pelo menos, não? Pois é, né? Isso não acaba nunca, essa pandemia. O negócio está sério. Mas vamos lá. A Vandenberg Aquela também está gripe, aqui, a Sandra. Oi, Ana. a gripe espanhola, ela durou 3 anos, né? Ela teve três picos bem grandes, né? Isso mesmo. Parece que eu li isso. É que também naquela época também não existia esse recurso de vacinas, né? Quem sabe o nosso acabe logo mesmo. Pois é. E já tivemos outras pandemias também, né? E algumas epidemias. Epidemia é quando é menor, é num país, numa região. Mas O ebola é epidemia, né?
O ebola é uma Ninguém epidemia. fala mais, viu, Alex? Ninguém fala mais da N1H1. Exatamente, é. Aquilo lá também foi quase uma pandemia, né? E agora está na época da vacina da H1N1, né? Olha aqui ó, a Está reclamação. chegando Ó. em Aqui, inverno. ó. Olha lá, chegou a Jura. Aê, olá, Jura. Oi. Isso, amacia o homem aí. De vez em quando ela me pergunta assim, né? Para variar todos os dias. De quem é que tu é? Eu digo, eu sou de ti desde que nasci, desde que eu nasci. Brincadeira, hein? Que amor. Pois é. A Neia, oi, Neia. Bom, querida, tudo bom? Olá, Neia. Tudo bem? Olá, Elaine, tudo bem com você, Elaine? Solange, minha amada. Eric, Bem, a gente bem, graças a Deus. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Raquel. tudo bem. Eric. Família Moon, olá. Eric. Ó, a Raquel, aqui. Lanche. Olá, Queca. Aqui, ó. Oi, tudo bom? Ei, Oi, Raquel. Que bom te ver. muito bom. Saudade. Minha amiga, tô com saudade de você, minha amiga. Você não imagina o Ô, quanto. Raquel. É, Beleza. Olha. Beck tá por aí? A saudade tá grande, né? fala, Alberto, tá lá na sala. Tá, depois dá um beijo, um Eu abraço. também. Eu estou no quarto e a Neia está na sala. Aí. Ah, temos aqui também o Mene e a Pri. Oi, Mene e Pri. Beleza. Vandenberg. Olá, Vandenberg. Também a Vitória estava ali, apareceu, depois saiu um pouquinho, eu sei. Mas eu sei, ela está aqui. Depois ela aparece, aí a gente vai para ela. Família Moon. Aqui também, a Marco Iano. Olá, Marco, que Deus te abençoe. Daniel está com a gente também. Daniel Sobral. Daniel, você é filho do Ricardo Sobral, ou parente do Sobral? Tudo bem. Entrou ali no... Quem mais aqui com a gente? Bom, Atrapalha, né? Os dois juntos atrapalham. muito bem. Oi, Heleninha. Tudo bem, Helena? Bom te Boa ver. noite. Quem? Boa noite. Oi. Eu sou esposa do Vanderberg, ele está chegando. Olá, Ivínia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que bom, viu? Que Deus te abençoe aí. Amém. Bom ter você com a gente aqui. Obrigada. Nosso irmão Henrique está chegando. Tem uma irmã que está ao lado dela ali, né, Ivine? Apresenta a irmã, a nossa irmã novinha. Ali, ó. Quem está ali é a Ivina. Não é? Ela é a minha mãe, ela vai completar 79 anos. Ela se batizou agora, no último dia de fevereiro, 28 de fevereiro. Uau! Graças a Deus. Que maravilha! Muito bem. Parabéns. Muito bem. Bom. O- Estamos muito felizes. E tu mais ainda, né, Ivine? Oi, Maiane e Joel, tudo bem? Olá, tudo bem? Graças a Deus. Oi, Henrique. Henrique. Na paz. E aí, pessoal? Boa Bem. noite. Beleza. Olá, que tal? Muito bem, muito bem. Quem está aqui é a Rita, aqui no iPhone. Não, a Cláudia. Cláudia. Maiane. E aí, Raquel? Oi, Opa! Cláudia, não dá para te ouvir, Cláudia, não dá para te ouvir. Acho que está baixo. Agora sim. Eu sou esposa do Sérgio. É que a gente está ligando. De vários lugares. Beleza, beleza. O Sérgio Eiji entra daqui a pouquinho. Beleza, bom te ver, Cláudio. Quem mais aqui? Esse é o primeiro domingo de outono, é isso? É, né? Bem-vindo ao... Léo não tá aí?
Quem? A Cleo, não está aí? A Cleo ainda não chegou. A Cleonice? Ainda não chegou, Raquel. Acabei de falar com a Mary lá de Porto Alegre, estou feliz da vida, que Deus trabalhou muito na vida deles, está tudo bem. O Hélio está voltando para a igreja, Isso. o outro filho dela se entregou. Que coisa maravilhosa, né? Legal. Muito bom, Graças muito bom. Bom, ela está bem feliz. Ela está sempre com a gente. Daqui a pouco ela deve chegar aqui. Graças a Deus. Está sempre com a gente. Eu mandei o link para ela. Não sei, ela disse, vou desligar. Não sei, ela disse, vou desligar para tu se arrumar para aproveitar no culto. Bom, que ela te puxou. Eu ia assistir, eu estava preparada para. Tá. Acho que ela. A Bia também está chegando agora. Eu ia assistir, não. Tá certo. Oi, Vitória, você já está aí por perto? Dá um tchauzinho aí para você. Já. Aê, muito bom. Tá melhor? Tá bem? Tá voltando ao treino, Vitória? Tô melhor. A gente vai ficar isolado ainda essa semana. Sim. Eu já estou sabendo o que aconteceu. Posso falar para o pessoal aqui ou você fala? Pode. Pode falar. Bom, tá bom, eu vou falar. Então, a Simone me mandou uma mensagem hoje. O pessoal da seleção de ginástica rítmica da seleção brasileira, eles iam para que país que era mesmo? Bulgária. Bulgária, né? Tá com o microfone desligado, Vitória. Opa! É para Bulgária, né? Esqueci de ligar. É, para Bulgária. Então, mas aí tiveram um probleminha com a Covid, né? Algumas atletas, se eu não me engano, testaram positivo e aí a seleção não pôde embarcar para a Bulgária. E ficaram todas fazendo companhia para a Vitória. A Vitória não ia, né? Porque, porque a Vitória ela não ia por causa de um tratamento de uma lesão, né, Vi? E aí, isso mesmo. E aí eu estava falando hoje mais cedo com a sua mãe que é claro que a gente fica triste, tanto quanto ficamos de você não ter ido, mas sabendo que Deus está em controle de tudo. É interessante como que os nossos planos e projetos, eles são efêmeros, se não tiver nas mãos de Deus, não adianta, não tem como, né? Então, a gente pode aprender muito com estas coisas. Então, que Deus abençoe aí a seleção brasileira. Nós temos duas irmãs em Cristo, né? A Vitória e a... Tá na ponta da língua aqui. Nicole. Nicole. E a Nicole, que são ginastas e irmãs nossas, né? Uma grande bênção. Que Deus abençoe você, viu? Nessa recuperação aí, tá? Amém. Amém. Muito bem. Continuamos orando. Isso mesmo. Bom, nós estamos já aqui com o nosso tempo, já demos aqueles 10 minutinhos, né, básico, para o pessoal ir chegando, talvez cheguem mais alguns irmãos ou irmãs, mas quero agradecer a todos por estarem aqui. Vamos entrar de um jeito nesta sala e sair melhores, com certeza, né? Cheios do Espírito, de alegria, vamos adorar ao Senhor, vamos cantar juntos, nós vamos orar, celebrar a ceia, ofertar ao Senhor, aqueles que planejaram isso, nós vamos nos edificar com a palavra dele e que a alegria possa, apesar dos tempos difíceis, mas aquela alegria que supera o entendimento possa estar conosco, no seu coração, né? Então, deixa Jesus tocar aí e vamos em frente, né? Vamos abrir essa semana para nós. Eu sei que alguns já talvez até participaram de algum culto, mas aqui conosco aqui, para honra e glória de Deus, adorando a Ele, não é isso? Então, hoje nós teremos aqui teremos uma oração inicial com o nosso irmão Joel Silva. Depois teremos cânticos com o nosso irmão Eric. Teremos a ceia com o nosso irmão Newton.
teremos a oferta com o nosso irmão Henrique. Ok, Henrique? Beleza? E aí teremos a nossa oração final. Hoje, lá no finalzinho, eu pedi para o nosso irmão Eiji, novamente, aí se ele poderia encerrar com oração o culto. Muito bem. Beleza, Eiji. Obrigado, viu? Então, que Deus esteja nos nossos corações e mentes agora. Eu vou pedir, então, que o nosso irmão Joel nos dirija... Alex, oi? Só um momentinho. Claro. A igreja tem o Pix? Tem. Põe no chat. Tá legal. Para mim depois pegar o Pix da igreja. Tá ok, eu passo sim. Estamos participando daí, vamos também, né? Tá ok, eu passo aqui, não tem problema não, tá? Então, vamos pedir aí para o nosso irmão Joel Silva. Não é? Ele não está ainda, o Joel G. Não está aqui ainda, o Joel Silva? Não. Ok, não chegou ainda. Então, vamos pedir para o Joel Dias, que está aqui. Outro Joel. Então, Joel Dias, você pode fazer essa oração inicial, abrindo o culto? Você sabe que tem um anjo aí do teu lado, né? Atrás de você tem um... Eu estou vendo aí, não sei se você está sentindo a presença. Tá ok, então. Então, Joel, pode abrir o seu microfone, então, e abrir o culto com esta oração. Tá ok. Boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Deus esteja com cada um de nós. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, somos gratos, Senhor, a Ti por esse momento. Estamos reunidos em Tua presença para Te louvar e engrandecer, Senhor, o Teu santo nome. Obrigado, Pai, por cada um aqui. Que Tu receba, Senhor, a nossa adoração, Pai, como aroma suave, Senhor, nesse momento que vamos Te adorar, Pai. Obrigado, Senhor. Esteja, Senhor, com cada um de nós e abençoa, Senhor, esse culto, que é em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Vamos louvar ao Senhor agora. Tentar esquecer um pouquinho todos os nossos problemas e preocupações e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém. Sobre toda a terra, Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Amém. É porque Jesus Cristo vive que a gente pode hoje ter a esperança da salvação. Sem o sacrifício dele, nós nada seríamos. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está.
eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto, não volto não. Depois da luta, ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta, ganho a coroa, atrás não volto, não volto não. Amém. Vamos ter mais esse cântico em seguida à ceia, com o nosso irmão Newton. Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou, desde que ouvi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão, Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. Depois de buscar, tanto procurar e achar só ilusão, vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado andar, toda a vida entregar. Vivi sem motivo,
vive sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar. Amém. Vamos ter agora a ceia com o nosso irmão Newton. Tá. Boa noite a todos. Se a cada primeiro dia da semana nós ceamos em espírito com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele voltar para nos resgatar, haveremos de cear com Ele face a face e por toda a eternidade. Não somente nós, mas também todos os que morreram em obediência aos mandamentos de Jesus. Se algum de nós estivermos tristes pela perda de algum ente querido e por causa dessa doença, saibam que esses que partiram não estão sendo mais tentados por Satanás. Mas nós aqui, neste mundo caído, sim, nós ainda somos tentados e ainda devemos estar vigilantes e perseverantes em Cristo Jesus. A ceia do Senhor é um oásis da sua segurança, é um treinamento, é um ensaio para o dia do banquete celestial que haveremos de, no futuro, desfrutar. Eu queria ler com vocês 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, quando o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor Jesus para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Então, antes de partir o pão e cear, vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, em todos os lugares, visíveis e invisíveis, imagináveis e inimagináveis, pois não há nada, nem ninguém acima de Ti, ó poderoso Deus. E agora, como Teus filhos, Te pedimos que abençoe este pão, que simboliza o corpo de Jesus, e vamos comer para a Tua honra e Tua glória. E isto Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem participar do pão. Oremos. Senhor, ainda na Tua presença, Senhor, Te pedimos que abençoe esse cálice, que representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado para nos salvar. E é em nome dele que nós Te pedimos, Senhor. Amém. Participamos do cálice.
Amém, Senhor. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos, ó Deus. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos, ó Deus. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Graças te rendemos, ó Deus. Vamos ter agora a oferta com o Henrique. Bem, irmãos, eu vou deixar Paulo falar sobre a oferta. Eu vou ler a passagem 2 Coríntios 9, versículo 7, começando no versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Como a gente vê ali no versículo 8, Deus nos supre de tudo para que a gente possa também fazer as boas obras. Em tudo Ele nos dá, em tudo Ele nos abençoa, para que a gente possa abençoar também, para que a gente possa nos doar, para que a gente possa doar. Então, meus irmãos, vejam as necessidades aí da sua congregação e contribuam. Contribuam porque Deus já tem contribuído com vocês, que Deus já tem suprido o que vocês precisam. E a oferta é um agradecimento que a gente faz a Deus, reconhecendo que é Deus quem nos supre, que é Deus quem nos sustenta, que é Deus quem nos guarda. Então, a gente oferta uma retribuição a tudo que Deus nos deu. Vê aí na sua congregação como é que vocês estão fazendo, se é por depósito, se é por Pix. A gente tem os dados aqui, quem quiser depois também pode pegar, tem lá no grupo do WhatsApp também. Então, faça a sua oferta conforme você determinou no seu coração, com alegria e não com pesar. Vamos orar. Pai Santo e Celestial, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor realmente nos supre muito mais do que precisamos. O Senhor nos dá tudo aquilo que precisamos e nos dá de folga muito mais, Pai.
que o Senhor nos abra nossos olhos para que nosso coração também seja generoso, assim como o Senhor é generoso conosco. Que a gente possa ofertar aquilo que temos para a Tua obra, para o crescimento do Teu reino, para ajudar nas necessidades dos santos. Que o Senhor nos dê um coração generoso, Pai, para estarmos nos doando, não só nossos bens, mas doando nosso tempo, doando nossas vidas, pelo reino, Pai. Obrigado, Senhor, abençoa cada um, abençoa o que cada um colocou em seu coração para ofertar, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter mais um cântico, em seguida a pregação. Contente está meu coração, contente está meu coração, porque meu Deus me guarda com amor, é por isso que eu vivo tão feliz. Contente está meu coração, contente está meu coração, porque meu Deus me guarda com amor, é por isso que eu vivo tão feliz. Amém. Aqui. Ok. Espero que todos estejam realmente em paz, estejam bem, que Deus possa abençoar aí as nossas vidas, né? A sua vida também, ok? Quando você pensa e olha para você mesmo, você consegue identificar alguma área que você precisa melhorar, se aperfeiçoar? É possível? Quando você olha para você mesmo, não é? Você tem essa percepção de algum ponto, alguma área que você ainda está lutando ou que precisa melhorar? Pois bem, sabe que quando nós chegamos aqui em Florianópolis, em 2016, logo nós conversamos com a igreja para termos um tema, ou um tema, não é? Para que pudesse nortear aí a nossa mente, né? Nortear aí o nosso empenho durante aquele ano. E foi Efésios capítulo 4, versículo 15. Em Efésios 4:15, o apóstolo Paulo ele está tratando sobre os guias da igreja e a função dos guias da igreja em relação ao seu ministério para com a congregação. E lá no versículo 11, o apóstolo Paulo começa dizendo exatamente isso, né? Dizendo que ele, Jesus, instituiu na igreja uns para, e aí ele dá as funções de condução espiritual da igreja, e aí no versículo 12, ele começa a descrever para quê, o porquê disso, né? Para amadurecer os irmãos, para que eles possam desempenhar bem seus ministérios, para que eles cresçam na fé, no entendimento, no conhecimento pleno do nosso Senhor Jesus, e aí vai. E aí, quando ele chega, então, no versículo 15, ele diz, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça do corpo, né? A cabeça, Cristo. Então, veja bem essa frase dele, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o conselho de Paulo para a igreja é que a igreja, assim como nós, devemos, como cristãos, não como uma obrigação, mas como a natureza cristã, da persona cristã,
o dever ser do cristão, o propósito do cristão, ele diz que é seguir a verdade em amor. E a verdade, nós sabemos que é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse, a minha palavra é a verdade. Então, tanto Jesus quanto a palavra dele se fundem como sendo a verdade. E Paulo está dizendo que os cristãos em Éfeso, consequentemente para nós hoje é a mesma coisa, devemos seguir a verdade em amor. E esse seguir aí não é um seguir qualquer. Quem é cristão sabe o significado desse verbo na vida de um discípulo autêntico. Quando Jesus chamou os seus discípulos originalmente, ele não escondeu, né? Ele disse que se alguém quiser me seguir, e aí a gente sabe que ele chamou Pedro, por exemplo, e os apóstolos, eles largaram tudo para seguir Jesus. Evidentemente, a aplicação disso na nossa vida, desse seguir, não quer dizer que nós temos que fazer um voto de pobreza, vender tudo, não é esse o ponto. Mas é o nível de comprometimento que nós devemos ter com Cristo em sermos discípulos dele. Até onde nós vamos? Quais são, até que consequências eu e você somos desafiados a ir, não é? Então, quando nos dispomos a seguir a verdade, que é Jesus, mas não é seguir de qualquer jeito, não é? Paulo diz que nós somos chamados para seguir a verdade em amor. E, evidentemente, esse amor é o ágape, não é? É o amor que provém de Deus. Então, nós seguimos a verdade, que é Jesus Cristo, que é o ensino dele, a palavra dele, totalmente fundamentados na persona, nessa característica mor que Deus tem, que a própria palavra diz que Deus é amor. Então, tudo que norteia a vida da igreja, como comunidade, como família, assim como a vida de um cristão, deve estar fundamentado em cima do amor. Nem sempre nós tomamos decisões assim, não é? E quando fazemos isso, reconhecemos ou devemos reconhecer que erramos. Mas este é o chamado. Então, devemos seguir a verdade, a palavra, consequentemente Jesus, em amor, com este fundamento. E aí, nesse versículo, tem uma profecia, né? Uma promessa. A promessa é, cresçamos em tudo. Então, se eu e você identificamos áreas em nossas vidas que nós precisamos crescer, se nós aqui, nas nossas congregações, os irmãos aqui de Florianópolis, né? E das outras cidades, congregações, né? Quando nós olhamos para a família cristã que nós congregamos, que nós frequentamos, a congregação local, você consegue identificar áreas que a igreja precisa melhorar, precisa crescer? Eu consigo identificar várias áreas aqui em Florianópolis que a igreja precisa crescer, não é? Eu creio que quando nós olhamos não apenas para as nossas vidas pessoais, mas também olhamos para a nossa vida congregacional, né, familiar, na família espiritual, nós conseguimos identificar algumas áreas, algumas coisas que nós precisamos melhorar, crescer, nos aperfeiçoar. Então, o apóstolo Paulo está dando a dica, né? A dica dele é, se nós seguirmos a verdade, a palavra, Cristo, em amor, como consequência decorrente disso, é inevitável, nós vamos crescer em tudo, todas as áreas. Eu creio que nós temos áreas como, por exemplo, os relacionamentos pessoais, familiares, marido e mulher. Nós temos relacionamentos profissionais no trabalho, com os nossos amigos e amigas. Nós temos a área financeira. Nós temos muitas áreas em que, quando nós avaliamos, nós falamos, puxa, eu preciso melhorar nesta área, não é? Então, nós sabemos que todo melhoramento ou todo crescimento, ele depende de um investimento. Não existe crescimento sem investimento. Não existe. Pegue, por exemplo, o nosso corpo, que é o que o Paulo
no versículo 16, vai comparar a igreja a um corpo humano que cresce, né? O corpo humano, ele, para se desenvolver, para ele crescer, ele precisa de nutrientes. E ele vai extrair esses nutrientes, né, as enzimas, os sais minerais, os aminoácidos, as proteínas e vitaminas dos alimentos. O nosso corpo converte isso em matéria para que ele mesmo possa sobreviver, mas ao mesmo tempo que ele possa crescer também, desenvolver, não é? Então, toda a área, indo da mais básica, que é o nosso corpo, a qualquer outra área, ela necessita de investimento. Há um custo para que se tenha qualquer tipo de crescimento, não é? Então, nós queremos crescer em algumas áreas. Quando olhamos para as congregações que frequentamos, nós conseguimos identificar áreas que a igreja precisa crescer. Mas será que nós estamos também contemplando o quanto é necessário, o custo, o investimento que é preciso para que este crescimento aconteça? Bem, eu sei que, no geral, o nosso sentimento, o nosso desejo, ele é divergente da realidade. O nosso sentimento, ele é baseado nos nossos pensamentos e sonhos ou devaneios. Então, a gente olha para uma situação e imagina o ideal. E se pudesse, a gente, estalava um dedo e pronto, ideal. Pronto, consegui a minha independência financeira. No estalar de dedos. Isso é um sonho, né? Pronto, consegui resolver meus problemas de relacionamento, né? Então, mas a gente sabe que na realidade não é assim. Na realidade, para você resolver seus problemas de relacionamento, existe um custo. Você tem que dedicar tempo, atenção, às vezes tem que se arrepender, pedir perdão, pedir desculpas, né? Às vezes você tem que buscar a pessoa para você tentar resolver aquela relação e assim por diante. Ou seja, nós geralmente não queremos computar o custo, o que é necessário, o investimento para termos o crescimento, né? A gente quer, se pudéssemos, a nossa sensação é essa, emocional, seria dar um salto e já irmos para o quê? Para o tocar o piano, e não para estudar anos para poder tocar um piano, não é? Então, essa é a nossa natureza, né? Nós somos assim, dessa forma. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja que o crescimento, ele decorre de um investimento. E o investimento aqui é seguir a verdade em amor, ok? Que significa, se eu e você tivermos nossa vida fundamentada na palavra de Cristo, se ela for o nosso norte, se ela for o nosso condutor, o nosso instrutor, o nosso manual, se for também para a igreja, é inevitável, o resultado sempre será crescimento. Agora, entre seguir a verdade em amor e crescer, esse período aqui de investimento, de custo, geralmente não é fácil. Tem muito sofrimento. É difícil, é duro. E a gente já pode perceber isso de cara, quando Cristo chama os seus discípulos, né? Porque quando ele chama, ele diz, se alguém quiser me seguir, é condicional, a gente aqui decide, mas tomando essa decisão, se alguém quiser me seguir, ele dá duas condições, né? A primeira condição que ele diz é, você, então, negue-se a si mesmo. E aí já começa o primeiro nível de dificuldade, de problema. Quando você e eu decidimos seguir Jesus Cristo, nós vamos ter o nosso primeiro inimigo, o nosso primeiro confronto, que será conosco mesmo. Será com as coisas que nós gostamos, que nós pensamos, que nós achamos que deve ser assim ou daquele outro jeito, seja lá como for. Então, nós vamos precisar de uma repaginação, uma reformulação, uma metamorfose. Nós vamos ter que enfrentar os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos planos, tudo aquilo que nós idealizamos para as nossas vidas, porque agora nós vamos entregar esses projetos nas mãos de Deus e Ele vai riscar muita coisa. Ele vai mudar várias coisas, não é? E esse negar a si mesmo é um sofrimento. É difícil, não é fácil, não. Ok? Mas não para por aí.
O segundo ponto é que se alguém decidiu seguir a verdade em amor, seguir Jesus Cristo, a palavra dele, Jesus também disse que é necessário que essa pessoa esteja disposta a assumir as responsabilidades sobre a sua cruz. Ele disse, negue a si mesmo, tome a sua cruz, pegue a sua cruz. Cada um de nós temos uma cruz personalíssima. Só você sabe o peso, só você sabe o tamanho da sua cruz. Ela é individual. Agora, Jesus disse para você tomá-la. Então, não é só negar a si mesmo. É também estar disposto a pegar a sua cruz. O seu destino. Sabe o que significa a cruz? É só olhar para Jesus para ver o que ele fez com a dele. Esse nível de comprometimento com esta missão de obedecer à palavra de Deus para cumpri-la era a cruz de Cristo. Será que nós estamos dispostos a assumir o nosso propósito, ou melhor, o propósito que agora é nosso, porque Deus nos deu quando decidimos seguir a Jesus? E eu tenho certeza que para Jesus Cristo, vendo os evangelhos, a coisa mais importante da vida dele, ele disse, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, essa é a nossa cruz. A nossa cruz é aplicar este conceito à nossa vida diária, como Jesus fez na vida dele. A cruz de Jesus Cristo foi estabelecida pelo fato de que ele veio cumprir toda a vontade de Deus. E ele pagou o preço com a cruz. Esse nível de comprometimento é o que Jesus espera dos seus discípulos, não menos. Não menos. Então, esse sofrimento, essa dor, ela faz parte do processo de crescer em tudo. De fato, o Novo Testamento nos indica que não há crescimento sem sofrimento. Mas nós cristãos, assim como qualquer outro ser humano, não queremos sofrer. Mas eu lamento, é inevitável. Todos nós aqui, eu não preciso ser guru nem profeta para poder dizer isso aqui. Já sofremos, e eu lamento, ainda vamos sofrer várias coisas em várias áreas de nossa vida. O que nós vamos fazer com este sofrimento, com essas dificuldades? Que muitas vezes afrontam ou são contrárias ao nosso permanecer em Cristo, por exemplo. Não é? Então, eu vou dar um exemplo disso. Não é? Num determinado momento, Jesus ele estava num lado do lago da Galileia e era tarde, ele tinha passado um dia exaustivo, tinha feito muitos milagres, ensinado por muito tempo, estava muito cansado, e ele disse para os apóstolos, vamos para o outro lado. Eles pegaram um barco e foram atravessar o mar da Galileia, e quando estavam no meio do caminho, surgiu aquela tempestade louca, tremenda, um tufão, né? As ondas começaram a bater, embora o mar ali seja um lago, não é um mar de água salgada, é um mar de água doce, é um lago, o vento estava tão forte que as ondas batiam no barco e estava enchendo o barco de água, e os apóstolos, dentre eles 4 eram pescadores experientes, e disseram, o barco vai afundar. Não é? Agora, como nós sabemos, Jesus disse, vamos para o outro lado, mas ele não disse que a travessia seria fácil, né? Ele não disse que não teria problema. Ele só disse que vamos para o outro lado. Então, nós que estamos no Senhor, temos a fé e a esperança de que ele, Jesus Cristo, já nos garantiu a travessia, que nós vamos chegar do outro lado. Agora, ele não disse que durante a jornada da sua vida, da minha vida, nós não teríamos tempestades, nós não teríamos problemas. Às vezes, os problemas são tão grandes, meus irmãos, que nós não conseguimos enxergar mais nada. O nosso relatório, a nossa percepção não dá mais, não tem jeito, acabou. Nossa, e aí a gente sofre, desgasta, chora, fica mal, fica doente, dá dor de barriga, dor de cabeça, não é? Depressão e tal. E aí, quando a gente menos espera depois, o que acontece? Se dissipam as nuvens,
e vem do nada aquela bonança. E tudo acontece de uma forma contrária ao que a gente havia enxergado. Porque nós não temos controle sobre estas coisas. Mas nós temos a condição de controlar ou de decidir, né, vamos usar assim, de decidir no que devemos crer. E se nós oramos e entregamos nas mãos de Deus a nossa vida, aquela situação, olha, não importa o que aconteça, mesmo que você sofra, estas dores serão dores de crescimento. Por quê? Porque se estivermos seguindo a verdade em amor, qual o resultado? Crescemos em tudo. Nós não podemos perder o foco. Alguns irmãos e irmãs, ao longo da sua jornada, perderam o foco. Se tornaram pessoas amargas, às vezes difíceis. Algumas pessoas desistiram da fé, saíram da igreja do Senhor, ficaram decepcionados. Eu não sei se você já teve, né? Mas é muito comum numa comunidade, numa igreja, na família cristã, assim como numa família comum, normal, existir problemas de relacionamento. Quantas vezes, né, eu já não vi, e eu também já estive envolvido, algumas vezes eu errando, outras vezes a percepção era errada do outro, não importa, mas nós temos problemas na igreja. Não existe igreja sem problema. Se algum de nós aqui acha que igreja ideal é aquela que não tem problema, olha, nesta vida não existe, tá? A igreja ideal, ou a comunidade, a família cristã ideal, é aquela que reconhece que tem problemas e vai atuar para resolver esses problemas. A igreja perfeita, segundo Deus, não é uma igreja sem problema, sem dificuldade. Um cristão maduro, perfeito diante de Deus, não é um cristão que não tem problemas, que não enfrenta lutas, tribulações. Não. É uma pessoa que sabe lidar com esses problemas, que sabe lidar com essas lutas. E a pergunta agora é, como a gente sabe lidar? Bem, é só seguir a verdade em amor. Se nós estivermos diante, sob a palavra de Cristo, seguindo-a, é fato, é certo que nós vamos, sem dúvida alguma, conseguir resolver essas situações por obediência e amor a Cristo e a palavra dele. Jesus teve também muitos problemas, muitas situações. O autor de Hebreus, por exemplo, vai dizer que Jesus ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, pela obediência, não é? Ele foi melhorado por isso. Se foi assim com o nosso mestre, como seria conosco? Diferente? De forma alguma, não é? Eu queria ir fechando essa pregação fazendo um paralelo com uma outra passagem bíblica que está em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Eu vou ler aqui, eu não vou postá-la, mas está gravado, depois você pode pegar só essa parte da pregação se quiser. É em Tiago. Tiago, ele é irmão de Jesus Cristo, e ele escreveu este livro aqui para os cristãos judeus espalhados aí pelo mundo, né? Ele escreve, então, para cristãos de fala judaica, que estão espalhados pela terra, pelo mundo. E ele começa a sua carta no capítulo 1, de uma forma bem interessante e contundente. Ele começa dizendo, no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Escute bem, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Em algumas traduções está lá tribulações. Eu pergunto, como que eu e você, lembrando dos perrengues, dos problemas que nós já passamos, podemos associar todos aqueles problemas com a gente dar isso como motivo para ter toda a alegria? Difícil isso, hein? Não é? Muito complicado. Quem que fica alegre quando está com problema? Com dificuldade, com luta, com tribulação, com provação? Não é? Mas então precisamos entender o que este versículo está querendo dizer como as dores do crescimento. E eu tenho duas sugestões de entendimento desse versículo. Aqui,
até aqui. A primeira é que todo cristão ele fica alegre pelo fato dele saber que as tribulações ou os problemas, as lutas, as provações são passageiras. Elas vão passar. Não é? Então, veja bem, se nós tivéssemos essa plena consciência toda vez que estamos num problema, e em vez de agirmos como se aquele fosse o problema que ia ficar na nossa vida para o resto da vida, ou que ele iria acabar conosco, né? Se nós entrássemos e enfrentássemos os problemas, já sabendo que, na verdade, eles são passageiros, que eles vão passar, isso já seria um grande motivo de alívio e de alegria. Nós olharíamos os problemas e as situações difíceis de uma maneira diferente. Não levaríamos muita coisa para o pessoal, não teríamos tanta sensibilidade, né? Não ficaríamos tão frustrados, porque aquilo é passageiro. E eu já sei, vai passar. Então, isso não vai se instalar na minha vida para sempre. Essa é a primeira maneira aqui de entender. A segunda maneira de passarmos por provações está no resto do versículo, que diz o seguinte, no versículo 3. Sabendo, então nós já deveríamos saber, se não sabemos, vamos relembrar, ou se sabemos, vamos relembrar, se não sabemos, fique sabendo agora, sabendo que a provação, as lutas, os embates, os combates da vossa fé, uma vez confirmada, produz, e aqui é interessante, porque aparece um verbo que aparentemente não tem nada a ver com uma situação frustrante, difícil, que é produzir, mas tem tudo a ver. As coisas que acontecem conosco produzem alguma coisa na gente. Você vai decidir o que você quer que aquilo produza em você. Você quer que isso produza crescimento ou você quer que isso produza frustração, raiva em você, sentimentos negativos? Eu creio que todos nós aqui queremos que produza crescimento. Então, ele está dizendo que a provação ela tem um motivo também, que deve ser base da nossa alegria. É que a provação da nossa fé, porque quando estamos atribulados, quando estamos sob luta e combates, o que está sendo provado, na verdade, é a nossa fé. A nossa fé em crer que Deus está conosco, a nossa fé em permanecer em Cristo, a nossa fé de não desistir, não é? De sermos fortes, resilientes. Então ele diz aqui, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, quando você resiste e passa por aquilo obedecendo, seguindo a verdade em amor, produz, e aí vem o primeiro benefício que é produzido na vida de um cristão amadurecido nesse sentido. A promessa aqui produz perseverança. Perseverança é uma característica dos fortes, das pessoas que Deus preza na palavra dele. São aquelas pessoas que não desistem, que são resilientes. E sabe o que a perseverança traz? Ela traz muita coisa boa. Uma delas é a experiência. E não tem nada melhor de que quando você está numa situação difícil, frustrante, alguém chega para você com a palavra certa. Alguém chega para você e às vezes não é nem uma palavra. Ele é tão experiente que ele sabe que é um olhar e um abraço. Às vezes é apenas um balançar de cabeça e um gesto. Mas a experiência gerada pela perseverança é uma ferramenta extremamente poderosa para motivar os demais irmãos, motivar os outros. Você faria uma viagem perigosa nas mãos de um guia, que aquela é a primeira viagem, ou você preferiria um que já fez aquela viagem 40 vezes, 50 vezes? A experiência é a base da maturidade, no sentido de transmitir para o próximo o conhecimento, a postura, o saber, a força. Então, nós que somos cristãos mais velhos na fé, mais maduros na fé, devemos olhar para os nossos irmãos mais novos na fé, mais fracos, ou que estão passando por problemas, por lutas, com esse olhar, com um olhar de poder ajudá-lo com a nossa experiência adquirida pela perseverança, motivar os outros.
Também, a gente vê aqui no versículo 4, que ele diz, ora, a perseverança deve ter ação completa. Então, fique esperto, pense, medite, observe, se conheça, veja, aprenda com os seus erros, com as situações difíceis. Para um pouco, analisa segundo Cristo, segundo a palavra dele, com irmãos mais maduros, para que a ação dessa meditação, a ação disso na sua vida, seja completa, plena, cheia, atinja todas as áreas. E aí ele diz, para quê? Para quê é propósito, é a finalidade. Para que sejais perfeitos. Olha que coisa maravilhosa. Sejais perfeitos. Agora, eu queria dar uma palavra aí dentro dessa conclusão, para não deixar aqui alguém frustrado. Porque você, com certeza, pode pensar assim, não existe ninguém perfeito. Exatamente. Nesta percepção que a maioria das pessoas pensam, como perfeição não ter erro nenhum, isso não existe no cristianismo. Todos nós temos erros e pecamos. Se você tem alguma dúvida, logo após o culto, quando você estiver em casa aí tranquilo, lê lá o primeiro capítulo de 1 João. E aí você vai ver o que João ensina sobre como o cristão deve aceitar e lidar com o pecado. Por quê? Porque perfeição aqui não significa sem pecado, sem qualquer defeito, algo totalmente perfeito. Não é isso. Perfeição aqui, essa palavra teleios em grego, significa uma pessoa madura, que aprende com os problemas, com os erros, que sabe lidar com as situações, que mesmo quando ele erra, quando ele peca, ele vai saber lidar com isso, porque ele está seguindo a verdade em amor. E ele vai aplicar o que a verdade em amor diz que é para ele fazer na sua vida. Então, a perfeição aqui irá ser atingida, meus irmãos, não é não ter pecado nenhum. Isso pode ficar tranquilo, que só vai acontecer quando a gente partir dessa vida ou o Senhor voltar. Mas enquanto estivermos aqui, todos nós temos uma vida em que pecamos. Mas Deus não é bobo. Ele fez e sabe da nossa condição e proveu tudo que nós precisamos para nos purificar continuamente dos nossos pecados. Sabe, o irmão, a irmã, a pessoa que não sabe lidar com frustrações, que não sabe lidar com perda de algumas batalhas. Eu não estou falando da guerra. A guerra está assegurada a gente vencer. Mas, às vezes, uma guerra ela é vencida por você ganhar, vamos imaginar aí, 5 batalhas, mas você perdeu 3. Você perdeu 3, mas ganhou as 5 que eram as necessárias para ganhar a guerra. Então, a guerra já está garantida por Deus que nós vamos ganhar. Mas cada batalha que eu e você estamos travando, estas batalhas podem ter o efeito de nos desmotivar. E nós não podemos cair nesse laço. Nós precisamos lembrar que, seguindo a verdade em amor, nós vamos crescer em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. E aqui diz, então, para que sejais perfeitos, ou seja, amadurecidos, e íntegros, em nada deficientes. Essa palavra íntegro vem de integral. Foi usada quando Deus falou com Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e íntegro. Íntegro ou integral significa puro, completo na sua essência. Se nós estamos cheios de Deus, cheios da palavra, guiados pelo Espírito, seguindo a verdade em amor, então, na percepção divina, nós somos íntegros. Nós estamos cheios dele, da palavra dele. E aí sabemos lidar com o pecado, sabemos lidar com as frustrações. Então, quando uma coisa não acontecer do jeito que você acha melhor para você acontecer, e você orou e entregou isso nas mãos de Deus, então, mesmo que aquilo não aconteça, pare e pense. Não se deixe abater. Não se deixe frustrar. Lembre-se que, quando nós estamos, apesar das dificuldades, seguindo a verdade em amor,
tudo será usado por Deus para o seu crescimento, seu amadurecimento. Você será uma pessoa mais íntegra, cada vez mais integral, com essa essência, e em nada deficiente. Não porque a gente não tenha erros, mas porque a gente sabe lidar com os erros. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, a nossa vida. Nós estamos passando esse período que, para a maioria das congregações, não estão se reunindo, algumas se reúnem um pouco, mas com as restrições mais apertadas, aí deixam de se reunir. Isso tem sido, sim, um golpe duro na essência da igreja. É claro que nós ainda somos igrejas mesmo sem se reunir. Nós somos igrejas estando aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, nenhuma. Eu não preciso de um local para me definir como igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Mas também nós não podemos esquecer que estava na mente de Deus e de Jesus, quando ele idealizou a sua igreja nas páginas do Novo Testamento, que ela deve se congregar, se reunir. E aí, quando você estuda o livro de Atos e algumas cartas, você vai ver claramente que a igreja se reunia presencialmente. Contato, abraço, olho no olho, orações um com o outro em grupo, nas casas. Você vai ver até isso como mandamento em Hebreus, quando o autor de Hebreus diz: e não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. Então, nós estamos hoje num estado de exceção, ok? De exceção, por conta de um vírus que tem assolado o mundo. E agora, neste momento, agora, o nosso país, o Brasil, é o mais afetado do planeta Terra, o mais afetado do mundo. Os índices de contaminação, de morte, familiares nossos, né, irmãos, amigos e notícias que a gente ouve são tenebrosas, são difíceis, né? Muita oração e tal. Mas não significa, meus irmãos, que isso também vai se instalar para sempre em nossas vidas. Não. Isso vai passar também. De uma forma ou de outra, é passageiro. E enquanto estamos passando por isso, qual vai ser a sua decisão? A sua escolha? Você quer ser uma pessoa que cresce? Ou você quer ser uma pessoa que regride? Eu tenho certeza que todos nós aqui queremos crescer em tudo, em tudo. Esta igreja, quando ela voltar a se reunir, ou quando as pessoas tiverem mais contato ainda do que já tem, eu tenho certeza que a percepção delas vai ser: eu quero ser assim também. Eu quero ser uma pessoa desse jeito. Porque nós estamos espelhando nada mais, nada menos do que a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que essas palavras possam tocar fundo no seu coração e na sua mente. Pense nisso. E que você e eu, porque tem tocado na minha vida, que nós sejamos pessoas melhores, congregações melhores o tempo todo. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a todos e vamos ter aí a nossa oração de entrega com o nosso irmão Eiji. Já terminou. Podemos, irmão. Meu Deus, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai, por mais esse momento que podemos adorar o Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela saúde, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pela paz que nós temos aqui com os irmãos, num momento tão difícil que estamos passando. O Breno pegou o irmão, nós estamos sendo atacados por um vírus tão forte. Mas o Senhor nos protege, o Senhor sabe de tudo. Nessa semana, que inicia hoje, inicia com cada membro da nossa comunidade, dos nossos irmãos, Pai, nos cuidando, nos protegendo, nos mantendo em saúde, como sempre tem feito, Pai. E que possamos, cada um identificar as suas dificuldades, as suas fraquezas, possamos enxergar com muita fé, perseverança, e estar cada vez mais forte. Possamos
espelhar, possamos mostrar a presença do Espírito Santo, cada um aqui possa mostrar essa presença em cada atitude, em cada palavra, em cada ação que nós fizermos durante essa semana. Que tudo, Pai, tudo seja para a honra e glória do Seu nome. E é no nome santo do Teu Filho Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos ter mais um cântico para encerrar nosso culto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim. E renova dentro em mim um espírito inabalável. Muito bem. Que maravilha podermos estar juntos e nos edificar e adorar ao Senhor da forma que fizemos. Que Deus abençoe cada um de nós aqui. Lembre que este culto ele fica gravado, né? E é postado lá no canal do YouTube, SEB, Igreja de Cristo Floripa, lá o canal do YouTube, e você pode acessar as partes do culto que você quiser, assim como também fica lá os bate-papos bíblicos de segunda e quarta-feira, às 20 horas, e todos aqui estão convidados para participar. Amanhã nós estamos falando sobre casamento, e na quarta-feira estamos falando sobre o dom de línguas, né? Essa polêmica que é muito presente aí no mundo religioso. Então, estamos batendo um papo sobre esses dois temas aí. Também, muitos irmãos e irmãs com lutas, por conta, principalmente, aí do vírus, né, da Covid. Tenho recebido e visto vários pedidos de oração, né? Ontem mesmo, a Cleo, ela pediu pelo pai da nora dela, que estava internado, né? Eu sei de um outro irmão da 9 de julho, o Luiz, que ele também está entubado, e outros irmãos e irmãs em alguns estados que estão assim também. Não tem sido fácil, não é? Inclusive, nós aqui também estamos meio que com suspeita, né? Mas estamos aí fazendo o isolamento e esperando aí como é que vê se alguma coisa pior ou não. O Eric já fez o teste ontem, a Solange hoje, então vamos ver. Mas não tem sido fácil, não é? Para ninguém. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser dar um toque, um pedido de oração, algo assim, você pode mexer a mão para a gente saber e abrir o seu microfone e fique à vontade, então. Para variar, a Ana quer falar, né? Oi, Ana. Sabe, quando eu escuto uma pregação assim, eu me lembro do filme do O Resgate do Soldado Ryan, lá, né? Vá, o pessoal tudo morreu, mas você fique firme. Faça valer. Faça valer, né? Então eu penso assim, Jesus fala assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer, o resto é com você. Isso aí. Confia em mim, que eu ponha eu na frente que tudo vai dar certo, né? Eu penso assim. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito bem. Amém. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu só tenho que agradecer, Alex. Boa noite para todos. Tenho que agradecer por a mensagem que temos que perseverar, né? Até o fim. Isso aí, Gracinha. Amém. Eu vou sair, gente, que eu tenho que buscar meu filho. Alex. Quem? Eu estou saindo, que meu filho saiu, Alex. Tá bom. Obrigado, hein? Fique em paz. Elaine, é isso? Elaine. Isso. Complementando o que a Ana falou, ela falou do Soldado Ryan, eu lembrei do Até o Último Homem. Isso, também. Também maravilhoso. Isso mesmo. Ele não desistiu, ele persistiu, confiando em Deus. E ainda deu um exemplo tão bonito que todos os soldados falavam, só vamos subir quando ele orar.
É isso aí. Então, são coisas que ajudam, né? Isso Muito boa mesmo. palestra. E agradeço a Deus por estar fazendo parte desse grupo e estar fortalecendo e crescendo a cada dia. Glória a Deus por isso. E o nosso irmão Newton é um especialista em filmes, né? O cinéfilo, ele com certeza sabe, conhece bem os filmes aí. Falaram dois que são meus preferidos. Olha aí. Gosto muito do filme de gênero guerra. É, isso mesmo. A Simone está ali também. Oi, Simone. Isso, oi. Oi, gente, boa noite. Eu quero dizer assim que essa palavra foi muito importante para nós, porque a gente vem de uma vida assim que a gente ouviu até muitos cristãos falarem com a gente que às vezes a gente está passando as coisas porque Deus está castigando, ou porque você precisa passar por isso, porque você não é uma pessoa tão evoluída. E ver isso com outros olhos, com o olhar de que Deus, ele nos ama tanto que ele quer nos deixar maduros, saber lidar com as situações para nos ajudar e ajudar outros. E não porque nós somos piores do que outros, entende? Uhum. Isso era muito dentro, assim, a gente vivia muito isso, a gente conviveu muito com pessoas que passavam isso para a gente, passavam isso para a Vitória, e eu tô testemunhando isso daqui porque é importante a gente saber, ver essa diferença, ver Deus com outros olhos, como realmente um pai que te ama, que te ajuda, que, olha, você está passando por esses problemas, mas aqui, eu vou te ajudar a passar por eles. E você vai sair aperfeiçoado disso, você vai sair mais forte disso. Então, é muito bom, foi muito bom ouvir essa palavra hoje. Amém. Sabe, Simone, é que é inevitável não passar por problemas. Então, se vamos passar, Deus está disposto a nos ajudar, fazendo com que isso seja um bem para nós. Esse é o ponto. O ponto é que nós não temos opções. Qualquer pessoa que nasce nesta terra, nós já nascemos... Bom, hoje não é tanto assim, mas pelo menos chorar ainda chora. Dá aquele palminha... Mas a gente já nasce apanhando e chorando, né? E na vida depois vai piorando até. Então é inevitável, não tem como. Todos nós vamos passar períodos difíceis de sofrimento. Mas em Cristo, nós temos essa esperança e certeza de que até mesmo estas coisas serão usadas para nosso benefício. Não é? Que diga a Vitória, que diga eu estou olhando aqui para o rostinho dela, aqui, né? Para a Mai também, quantas vezes, né, a gente chorou junto, né? Conversou sobre coisas. Né? Eu estou vendo a Mirtes aqui também, Gomes, quantas vezes com ela, conversando, e um pouco com o Marcelo, o marido dela também, de lágrimas, de algumas dificuldades e lutas. Eu lembro da Mary em algumas circunstâncias, e todos nós estamos aqui agora, não é? E em algumas dessas situações, é lógico que a gente fala, eu não quero nunca mais passar por isso, claro, é natural, né? Não quero. Mas, por outro lado, a gente pode tirar o melhor, o bom destas coisas, né? E aí a gente vai entender, às vezes, isso bem depois, não é na hora. Pois é. Então, né? Isso, assim, foi muito importante, inclusive, por causa disso que a gente está passando. A Vitória é mais quietinha, assim, para falar, ela não tem muita intimidade com todo mundo, mas, assim, eu acho importante eu falar isso, porque até para mim tem sido crescimento, tem sido entendimento de como é a vida, sabe? Porque, igual a Vitória, ela teve um problema que estava dificultando, tá no perfil das ginastas, em questão de peso e essas coisas. Aí depois veio um acidente, logo em seguida, veio um acidente, aí os ombros, aí ela não podia treinar. Aí depois veio o Covid. Então, assim, ela até chegou a pensar assim, e a gente também passa pela nossa cabeça, puxa, tantas pessoas, e por que eu estou passando tanta coisa uma atrás da outra, sabe? Então, assim, essa palavra de hoje veio a ajudar a entender que ela está no meio que ela está sujeita a ter esses tipos de problema, né? Está sujeita a ter esse tipo de problema. E o que você acabou de falar, problemas nós vamos passar,
mas que a gente entenda que a gente está passando, não é porque Deus escolheu, falou assim, olha, você vai passar por esse problema porque você merece passar. Igual a gente ouve muito as pessoas dizerem isso, para a gente fazer a gente sentir mal por estar passando por problemas. E isso deu uma nova perspectiva para a gente, eu acredito que para a Vitória também. Eu espero que, sabe, o Senhor possa produzir frutos dentro dela, dentro de cada um de nós, para a gente poder tirar o melhor disso que nós aprendemos hoje. Amém, amém. Sabe, eu não quero ser pendante, não, mas só eu lembrei de um detalhe aqui, é que vocês já sentiram aquela sensação de que depois que tudo acontece, quando a coisa e tal, e aí quando tudo termina, você fica com aquela sensação de que você fez o que você tinha certeza que deveria ter feito e você fica orgulhoso de você? Aquele orgulho, não aquele orgulho negativo, né? Arrogante, de dever cumprido, de que eu fiz a minha parte, eu consegui. Pois é, quando a gente segue a verdade em amor, e esta realidade, que também é um sentimento, mas é uma verdade, ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode, entendeu? O fato de que você sabe o que você fez e você fez baseado no Senhor, na verdade, por Ele, para Ele. E, independente das circunstâncias, essa certeza, ela é algo reconfortante, ela é algo extremamente motivador, mesmo que a gente sofra, não é? Então, é verdade. Que Deus guarde aí, ok? Obrigado, Simone. Oi, mais alguém? Oi, Mary. Mary, oi. Eu também queria dar um testemunho, então, da minha vida hoje para os irmãos, talvez anime um pouquinho também, cada um, que eu comecei a ter uma grande tribulação há 30 anos atrás. E dentro dessas dificuldades, teve doenças, teve problemas financeiros, teve filho que levou tiros, teve separação, e teve perdas de amigos, perdas de irmãos, poucos ficaram, me apoiando. Enfim, foi uma jornada bem complicada, bem pesada. E mais uma coisa, eu fiz essa pergunta, como a irmã falou, que eu disse, por que está acontecendo tudo isso comigo? E a resposta foi, por que não tu? Né? Se tu está passando por isso, eu estou contigo, tu tem capacidade para passar por tudo isso. E isso que tu falou, essa pregação de hoje veio assim, ó, certeira. E então, agora, o orgulho que falou, né, um orgulho positivo. Eu vejo assim, ó, que toda a minha perseverança teve um fruto. Amém. E como diz ali em Salmos, não andei na roda dos escarnecedores, nem no conselho dos ímpios, que também aparece muito isso na vida da gente. E tu tem que saber que não é aquilo ali que tu quer. Sempre olhando para a cruz, independente da dor, do sofrimento, de tudo que tu está passando. Então, depois, agora, foi tantas coisas, e agora toda a minha família tinha Covid, então tu já vê respirador, tu já vê ambulância, tu já vê tudo isso, né? Mas, graças a Deus, todos passaram bem, ficaram bem, estão trabalhando. Mas agora também, quando veio essa pandemia, cada um mora numa casa. O Hélio mora numa casa, eu moro aqui, cada filho numa casa. E eu propus para eles, para nós começarmos a estudar a palavra, então, por vídeo. E eles aceitaram. Então, nós começamos a estudar. E eu sugeri o livro de Marcos. E aí eu que comecei a falar sobre o livro de Marcos com eles. Aí eu pensei assim, nossa, eu estou ensinando aqui, a família ficou meio assim, né? Daí eu disse para eles que o Hélio era, no caso que ninguém sabe, ele era cristão, tal, foi evangelista. E eu estava até me sentindo constrangida de eu estar ensinando. Aí eu peguei e convidei o Josué para entrar para o grupo para ele dar uma continuidade no que eu estava fazendo. O Josué entrou. Vou resumir, porque é muito comprida a minha história. Resumindo, ontem teve meu filho convertido, o mais velho,
e o Hélio retornou para o Senhor. Oh, que bênção, né? Glória a Deus. Então, o que tu pode ver nisso tudo? É exatamente isso aqui. Exatamente o que tu pregou hoje. Uhum. Né? Nós temos que ser perseverantes, porque isso está nos dando crescimento. Então, todos esses anos, esses 30 anos de lutas, não desistência, e dizendo não para as coisas de Satanás, e dizendo sim para as coisas do Senhor mesmo, muitas vezes perguntando onde está Deus, eu estou sofrendo demais. Isso tudo, lá na frente tu vai ver por que disso tudo que tu passou. Né? E aí veio a vitória. Então, a vitória chegou, e então ontem aqui em Porto Alegre foi muita gente chorando, muita gente telefonando, muita gente mandando mensagens, e então foi assim, ó, uma coisa realmente de Deus, uma coisa que Deus fez. E eu fiquei ontem o dia todo paralisada, o José também chorou muito, né? Para ver, chorando no sentido de vendo que Deus, todo esse tempo, ele estava trabalhando. Ele estava moldando, ele desmanchou, eu posso dizer, desmanchou tudo e começou a reconstruir, né? E ontem foi o resultado, então, de toda a perseverança, a decisão dos dois. Amém. Olha, muito obrigado, Mary, por sua fala, porque a gente vê Deus agindo e, às vezes, não no nosso tempo, né? Mas no tempo dele, Deus, né? No tempo dele. Sim. E a gente, às vezes, não consegue entender, né? Sabe que Deus já tinha feito a primeira profecia de que ia mandar o filho dele quando Adão e Eva ainda eram vivos, né? E demorou muitos séculos. E, da mesma forma como ele disse que ia voltar logo, já tem quase 2000 anos. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas ele ainda é Deus, ele ainda age do mesmo jeito, né? É verdade. Bem, muito bem. Mas alguém com o coração ardendo que queira dar um oizinho, falar alguma coisa, fica à vontade. Aí. Ok. Então, eu queria agradecer muito aí, né, a presença de todos. A Cláudia Saman entrou ali também, né? A Mirtz está aqui com a gente, né? Boa noite, querida, também para você, né? Está aqui com a gente o Oscar também, que Deus abençoe você, Oscar Lúcia Castelã, que bom ter você, a Luísa, a Bia, não é? A gente já deu uma boa noite ali para alguns, mas não tinha falado com vocês, Donizete, né? Que bom, a Ruth Saman também está aqui conosco, a mãe da Cláudia, que Deus abençoe, tenho saudade de vocês duas, viu? Muita saudade aí. Faz um ano agora, um ano e pouquinho que a gente não se vê pessoalmente. A Susan está aqui conosco também, a Susan Guerra, ela é irmã da Simone, tia da Vitória, né? A Mai Suricate, bonitinha, está ali. Beleza, Mai. Ok, o Ricardo, né? Ele estava fora também, está ali agora. Acho que eu não tinha falado antes com o Ricardo, da Simone. Bom, que Deus abençoe a todos aí e vamos orar uns pelos outros. Vamos terminar com uma oração, nós que estamos aqui. A gente fecha com uma oração, tá bom? Vamos orar então. Ô, Ricardo, você poderia dirigir essa oração para a gente, querido? Você sente à vontade? Ricardo da Simone. É só uma oração pequena, só para nos encerrar. Se você não sentir à vontade, fica tranquilo, tá? Senhor, nós queremos aqui agora, juntos, te agradecer pelo dia de hoje, te agradecer pela noite que se inicia, que o Senhor possa trazer descanso, renovação das energias, para que possamos encarar o dia de amanhã com alegria, com a força do Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Que maravilha. Muito bom. Amém. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe. Saúde e vitória. Não esquenta, não. Vai tudo passar e você vai... Obrigada. Amém. Okay. Boa noite. Até amanhã. Tchau, Neinha. Tchau, Neinha, querida do coração. Tchau, Mir. Tchau. Deus abençoe a todos. Meus irmãos e irmãs. Amém. Beijão, viu, Queca? Quero logo te dar um abraço, querido. De coração. Um beijão. Quando eu cheguei aqui, vocês foram demais aqui conosco. Que Deus abençoe. Olha lá, Adelina, a Simone
Eu também quero te dar um abraço, não é só o Eric não, viu? Valeu, tchau. Vamos encerrar, então. 3, 2, 1, tchau, tchau, viu?